sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Instituto de Direito de Família na Prática. Hoje nós vamos tratar de temas específicos, começando por fixação de alimentos e base de cálculo. Eu sou Thaís Ribeiro, estou aqui com a Mariana Vilela. Olá, como a Thaís disse, hoje nós estamos entrando em temas específicos, vamos conversar sobre a fixação de alimentos. Escolhemos esse tema alimentos para iniciar, essa temporada. Alimentos é um tema que para o advogado familiarista é muito importante, pois ele é muito procurado para resolver questões de alimentos. Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre a fixação, se há ou não critério de fixação, o que é levado em consideração na hora de calcular a pensão alimentícia e o que incide também nessa pensão. E, iniciando aqui, a ação de alimentos, ela segue um rito específico, que é a Lei 5478 de 68. Thaís? E os alimentos, eles têm uma finalidade, que é uma finalidade assistencial. Isso. E quando a gente fala de alimentos, Mariana, vem aquela questão do vocábulo. Nós que somos advogados familiaristas, aqueles que estão atuando, quando a gente fala de ação de alimentos, pedido de alimentos, está claro na nossa cabeça do que se trata os alimentos. Mas, até o próprio cliente, quando ele chega, é importante a gente destacar que o alimento não é só aquele da subsistência, não é só a parte de supermercado, que é criar aquele alimentado, em relação à alimentação, porque isso remete na população, pelo próprio, como eu disse, vocábulo, essa ideia. Então, assim, para nós, advogados, nós vamos aqui hoje falar de questões procedimentais, processuais e teóricas do alimento, nós sabemos disso, mas muitas vezes as pessoas não sabem do que se tratam os alimentos em si. E quando a gente consegue entrar já na seara do Código Civil e explicar para aquele cliente, para quem procura, que os alimentos estão ali amparados, que estão previstos no Código Civil, que o artigo 1694 conta, coloca ali que os parentes, as pessoas, que estão elencadas, podem pedir esses alimentos uns aos outros e chegar na questão de que forma isso vai ser fixado, é uma questão muito importante para quem vai atuar. Porque hoje nós temos o que antes era somente o binômio, da possibilidade e necessidade, hoje nós chamamos de trinômio, que envolve a possibilidade de quem vai fazer essa prestação, alimentante, e a necessidade de quem vai receber esses alimentos, ligados a uma questão da proporcionalidade. Então, a especificação, na verdade, a análise de cada caso concreto que nos é levado é de muita importância, porque vai haver peculiaridade em cada situação. E aí a gente vai falar o que é essa possibilidade. Ela precisa também ser comprovada? A necessidade, ela é presumida, como no caso que a gente fala das crianças e dos adolescentes, mas ela precisa também ser pormenorizada? Qual é a importância do advogado, inclusive, planilhar? Então, assim, no decorrer aqui desse nosso bate-papo, isso vai ser exposto aí dessa forma para aqueles que estão nos acompanhando consigam entender como são fixados os alimentos e qual a base de cálculo que vai incidir quando forem definidos. Isso. Esse trinômio, hoje até a gente já inclui até mais um, que é a necessidade, a possibilidade, que é a capacidade econômica, a proporcionalidade e também a razoabilidade. Isso também já está sendo levado em consideração,
E no artigo 1694, no caput, também a gente tem que prestar muita atenção como advogado. Logicamente que a gente vai advogar ou para o alimentante ou para o alimentado. Sim. E, lógico, as estratégias, como a gente disse no primeiro episódio, as estratégias mudam, né? E aí sim a gente vai ver o que vai ser mais sopesado nisso, né? E justamente até porque, né, Mariana, o artigo 1694, ele fala ali condição social. Exatamente. Quando a gente fala de condição, e hoje é uma coisa que está muito em voga, e todo mundo quer saber como isso se dá, nós estamos falando de padrão de vida. Padrão de vida. E também, assim, necessidade é diferente de luxo. Isso tudo a gente consegue ler nas entrelinhas desse artigo. Sim, correto. Necessidade diferente de luxo. Mas e o padrão de vida? Né? Vai ser levado em consideração? Exatamente. Se a gente for puxar por esse lado, então vamos falar lá do aspecto do direito, até um aspecto constitucional. Nós vamos invocar alguns princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana, né? Para que tenha aquele alimentante, o alimentado, a vida digna, mas o alimentante não pode também deixar de ter a sua subsistência, ou seja, de ser ali em demasia prejudicado. Eu falo muito assim que o filho, ele é lógico que a pensão hoje ela deve ser estabelecida com uma folga. Sim, né? Sim. Você vai olhar a possibilidade do alimentante e vai estabelecer com uma folga, mas isso não quer dizer que o filho vai ser sócio desse alimentante. Exato. Não é? E eu acho que tem uma coisa também que é preciso observar. A gente que faz uma advocacia com lealdade processual, a gente não inventa, não devem ser inventada necessidade para alcançar um valor, igual aquele que é o responsável por fazer o pagamento dos alimentos, também não pode fugir o tempo todo tentando esconder qual é a sua possibilidade. E aí entra a questão que a gente falou do trinômio, né, da razoabilidade, da proporcionalidade, mas como que isso vai ser investigado? Porque dependendo do lado, o princípio da dignidade da pessoa humana vai pesar de uma maneira, né? E a parte contrária vai trazer o seu argumento. E aí eu acho que entra a questão da solidariedade. O princípio constitucional da solidariedade é a base dos alimentos. Né? E nesse sentido, quando a gente consegue trazer, sopesar isso, eu acho que os alimentos conseguem alcançar uma forma em que tenha um denominador comum, para que, inclusive, eles consigam ser cumpridos, já que nós vamos também falar disso em outras oportunidades, senão serão executados. Né? E quando são executados, até que ponto isso é benéfico? Né? De que maneira vai prejudicar aquele que está prestando os alimentos e aquele que está recebendo. Então, quanto melhor definido, quanto melhor esse critério de fixação feito pelas partes, né? Pode ser em forma de acordo, pode ser antes levado ao juízo, ok. Mas quanto melhor também feito por aquele momento no judiciário, a condição para que ele seja sempre cumprido é muito maior, é muito melhor. Né? Então, Mari, nesse sentido que a gente fala da possibilidade, da necessidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, porque deve atingir um fim aí que seja cumprir com aquilo que se dispõe a ser os alimentos. Você falou aí de não se confunde com luxo, né? Você pode esclarecer aí qual que é o seu pensamento em relação a isso? Porque, assim, hoje a gente analisa, né, de acordo com o caput do 1694, o padrão de vida, né, a condição social da pessoa. E eu brinco muito no escritório que a pessoa tem um padrão de vida quando ela é casada. No caso, a gente, como regra, o alimentante, né, que é o que vai pagar a pensão alimentícia, tem um padrão, vamos supor, alto. E assim que ele divorcia, cai o padrão, né? Ficou sem dinheiro. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado, porque não é assim também. Né? Muito importante, Mariana, você falar disso. Muitas vezes o cliente, né, a gente está falando que seja o pai ou a mãe, né? Sim, pode ser tanto o homem quanto a mulher, a pessoa que vai pagar a pensão. Eu pergunto assim, enquanto você estava casado, o que você desejava para o teu filho?
que ele passe numa faculdade maravilhosa, que ele seja uma pessoa de bem, e que Faça ele fale intercâmbio. inglês e que isso que ele se desenvolva o melhor possível. Sim. E quanto você está disposto a pagar em alimentos? Uma pessoa, vamos supor, com um padrão de vida alto, fala assim, menos que um salário mínimo. E aí você fala para esse cliente... Aí até o que ele quer para o filho qual é diminui. o ponto do que você, então, deseja para o teu filho, né? De fato, qual é o objeto dessa relação processual aí, que é para quem você está prestando os alimentos. E para a pessoa, ela tirar isso dela de que é um dever, que é uma prestação monetária e que vai atingir, inclusive, que vai alcançar o seu ex-cônjuge. Aí eu estou falando de um suposto existência de um casamento que se desfez, né? Porque os alimentos não são só nessas hipóteses, Sim. né? Nós vamos chegar lá. Mas o pai ou a mãe que vai pagar o alimento, ele tem que pensar, se você estivesse ainda casado, qual é o tanto, o quanto e o que você desejaria para o teu filho? Pronto. Esse cálculo não vai ser em 100% onerado àquela pessoa, mas é isso. Se você faria enquanto estivesse no relacionamento, por que não fazer agora? A questão é quem você está alimentando aí. Você concorda? Concordo. E assim, em contrapartida também, eu acho assim, que às vezes faz a planilha já com valores altíssimos. Né? E às vezes aquelas despesas que estão lá nem existem, né? Não são assim usuais. E aí eu acho que também deve ser levado em consideração que se vamos no geral, né, o pai que vai pagar os alimentos, se ele tem essa condição de pagar, mas ele também não precisa dar um valor exorbitante porque ele tem condição de pagar. Então, assim, o que eu oriento muito é assim, pode pagar 100% das despesas? Posso. Então, vai pagar aquilo que é o 100% da despesa. Não precisa ser mais do que o 100% das despesas. Então, acho que tudo tem que ter um equilíbrio, tem que depender, logicamente, dessa condição, dessa possibilidade, da capacidade econômica e, sim, também da necessidade. E hoje, assim, o que eu tenho visto muito aqui na região, né, nos tribunais daqui, é que quando vai resolver essa questão já dos provisórios, os juízes... nem só dos provisórios, até no saneamento ele fala, como não ficou provada a capacidade do pai, nós vamos nos basear na necessidade do filho. Então, assim, a maioria das ações hoje que eu tenho aqui estão sendo baseadas somente na necessidade, porque não ficou provado e o pai também não demonstrou. Então, vai ser de acordo com a necessidade. Então, por isso também muito importante a outra parte, se o advogado que está pelo alimentante, também demonstrar. Né? Você não precisa, logicamente, quebrar um sigilo, pedir um imposto de renda, mas ele mesmo falar, olha, eu tenho essa capacidade, eu posso pagar isso que eles estão pedindo. Então, aí também não tem a necessidade, porque hoje também já é mais difícil, né, a gente pedir essa quebra. Eu acho assim, que se a pessoa... o advogado orienta de uma forma mostrando mesmo o que o menor precisa, não tinha necessidade de nada disso. Mas eu acho que aí a gente chega também num ponto importante, que é a teoria da aparência e a exteriorização da riqueza. Porque se esse pai ou essa mãe que aponta como possibilidade um valor que é percebível, que consegue o judiciário enxergar de alguma outra maneira, e ele está se furtando de demonstrar essa possibilidade, a gente já pode usar, né, essa teoria da aparência. Enunciado 573 da Sexta Jornada, que é os sinais exteriores de riqueza. Inclusive, nós vamos ter um episódio somente sobre provas nas ações de alimentos. Então, vai ser falado também sobre esse enunciado, né? Que já é muito legal, porque hoje a gente tem as redes sociais. Sim. Então, a gente consegue muita prova das redes sociais, né? E aquilo que você falou, muitas vezes, a
a gente não quer que seja um litígio, que seja uma briga, que seja um conflito, mas aí é necessário que se peça, então, a quebra de sigilo bancário, a demonstração do imposto de renda, se tem conta, se não tem, se às vezes usando laranjas, empresas, né, em nome de outros para destinar, fraudando, né? Então, essa fraude patrimonial, ela também alcança essa questão dos alimentos. E eu penso que seja cultural também, viu, Mariana? Eu acho que isso devia ser fomentado de uma forma melhor entre nós advogados mesmo, entre as partes, né? Porque até quando se tem a possibilidade da oferta de alimentos, que é uma ação, né? A oferta de alimentos, não é porque eu vou chegar antes e já determinar antes mesmo de eu ser cobrado pela mãe ou pelo pai dessa pessoa, dessa criança ou adolescente que vai receber esses alimentos. Até isso, culturalmente, dentro da advocacia, precisaria ser mudado. A oferta de alimentos, eu já tive cliente que procurou e numa atitude dessa mesmo. Olha, eu estou ofertando os alimentos porque o meu relacionamento conjugal acabou, mas eu quero isso para minha filha. Eu sei que ela estuda numa escola que é caro, eu sei que a mãe não vai conseguir manter, porque nós tínhamos salários diferentes. Eu quero que ela continue fazendo a atividade física que ela faz, as atividades extras, eu estou ofertando tal, ao passo que, como a mãe já tem uma residência fixa, eu não acho que não tem que incluir nada que seja em relação a isso. E ofertou alimentos de uma forma muito clara, e a gente conseguiu dialogar com advogado da mãe, né? No sentido de que é isso. Né? Estou mostrando a possibilidade, é por isso que eu estou ofertando, né? E tem quem faz o contrário, que quer ofertar para já falar, vou ofertar o mínimo possível para já ficar baixo. É por isso que culturalmente vem no escritório e pede isso, né? E aí a orientação tem que ser dada, né? Não é assim, né? Pelo menos assim, tem advogados que não trabalham dessa forma. E isso é muito importante porque traz a questão do objeto verdadeiro, né? Porque advogados ou aqueles todos que estão nessa área conosco, nós precisamos observar qual é o objeto desse processo. O que a gente está tratando aí? De alguém que tem necessidade de alimentos, porque não pode por si só provê-los, seja, uma criança, adolescente ou entre esses outros que estão no artigo 1694, que a gente pode pedir, então, para os parentes, mas o olhar voltado para essa necessidade, quem não pode fazer, né, por alguma questão transitória também, ok, mas que essa possibilidade seja demonstrada também nesse sentido. Por óbvio, né, Mariana, que não é porque se pode muito também que a necessidade vai ser aumentada. A necessidade é que existe. Né? Você falsear, você inventar valores para constar como critério de fixação também vem a ser, a gente está falando da oferta de alimentos, que muitas vezes é mal intencionada, a necessidade muitas vezes é mal intencionada. Sim. E assim, por isso a gente sempre orienta, né? Mesmo que o menor, né, a criança ou adolescente tenha a necessidade presumida, né? Planilhar essa necessidade. Planilhar, o que é isso? É você colocar os tópicos, colocar lá todas as despesas, o valor dessas despesas, a cota parte dessas despesas, para o juiz ver que você está falando da cota parte desse menor. Porque às vezes, o que é isso? Né? Às vezes, numa casa, moram 3 pessoas, a mãe, esse menor, um filho de outro casamento, ou um padrasto, alguma coisa. Então, você vai juntar lá, porque como é que você vai dividir uma nota de supermercado? Não tem jeito. Então, você vai pôr o valor todo e vai colocar a cota parte desse menor. Né? E isso tudo, a gente vai montando essa planilha e você chega num valor do menor. Lógico, com as despesas individuais também e com as despesas comuns. Né? Então, vai colocar, assim, um aluguel, vai colocar água, vai colocar luz, a internet, tudo que é compartilhado vai entrar, mas na cota parte. Então, por isso que eu falo que é muito importante planilhar. Inclusive, como a gente fala aqui da prática, quando eu entro num processo que eu vou contestar, né, essa ação de alimentos e a pessoa não planilhou, às vezes uma oferta de alimentos, não planilhou,
Na impugnação eu coloco que não foi planilhado, então não foi demonstrado o valor. Né? Então vamos ficar no... se não foi demonstrado, o que você pode pedir? O mínimo vital para subsistência? Então, por isso essa planilha é muito importante para poder ter noção do quanto essa criança tem de despesa. Né? E com a planilha, né, você disse que nós vamos tratar ainda aí sobre produção de provas, né, nas ações de alimentos. Essa planilha também acompanhada de documentos que comprovem, cada né? despesa. Porque nós sabemos que isso tem como ser comprovado, né? Se nós estamos falando de escola, se nós estamos falando escola particular, ou se nós estamos falando de um curso de inglês, o supermercado, o remédio, que é diferente o medicamento do plano de saúde. Muitas vezes você coloca lá, não, mas já está incluso o plano de saúde, mas o plano de saúde a farmácia não está, é um determinado custo, a farmácia é outro custo, né? Nós temos filhos, sabemos disso, que a cada ida em farmácia, né? E daquilo que aquela criança necessita gera um custo. Se esse custo, por que eu estou dizendo isso? Porque se esse custo não está previsto, ou seja, como despesa extra, ou nessa planilha mesmo, como medicamentos, como você vai determinar e como você vai cobrar isso depois? Aliás, Mariana, você sabe dizer também como que a gente vai cobrar isso depois. E vai ter um momento também específico para isso, né? É verdade. Como cobrar esses extras que existem, mas que não foram especificados na própria ação, seja por advogado que fez a inicial, também não foram contestados aí. Pela outra parte, existem esses custos, um só vai arcar? Um só vai se onerar? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos chegar lá e vai ter também um workshop sobre isso, né? Nós vamos falar aqui. E aí, assim, igual a Thaís falou, a gente vai falar muito dos alimentos ordinários e extraordinários. Mas antes de chegar nisso, Thaís, lembrando também, né, os nossos colegas, que sempre muito viável, na inicial, a gente já pedir os alimentos provisórios, né? O que é isso? O que são os alimentos provisórios? Por que pedir os alimentos provisórios? Até porque se a gente for esperar essa demanda, né? A demanda judicial, nós falamos a ação, nós sabemos que tem todo um procedimento que ela leva um tempo, né? E se esses alimentos provisórios, que são aqueles que vão durar ali enquanto permanecer o processo, o andamento processual, e eles também podem até ser modificados, né? Qual é a importância disso? É porque os alimentos são para prestação daquele momento. Não tem como você concedê-los somente ao final se você está pleiteando algo para a subsistência do momento. Correto? Então, assim, a importância de você constar e pedir esses alimentos provisórios, a importância é grande demais, até porque se eles forem, né, concedidos ou não da forma que o advogado pretendeu, representando aí a parte, a gente pode agravar. Então, a gente pode buscar modificar essa decisão em relação aos alimentos provisórios que foi dada em primeira instância. Certo? Exatamente. A gente agrava. Então, assim, mais uma prática, né, dos alimentos provisórios pode agravar tanto o alimentante quanto o alimentado. Exatamente, porque muitas vezes tem receio, né? Fala assim, foi determinado os alimentos provisórios, eu já tenho que pagar aqui a partir da citação, mas eu não concordo. E aí o não concordo passou, você vai chegar vai ter, né, a fase da instrução processual, mas é importante que se saiba que podem ser agravadas as decisões que determinam os alimentos provisórios, né? Ambas as partes. Exatamente. E uma coisa também que a gente tem que prestar muita atenção é nesse pedido mesmo dos provisórios, porque eu, pelo menos, não sei você, eu já peço o valor
que eu cheguei mesmo, né? Eu não peço o provisório de um valor e depois o definitivo em outro valor. Sim, eu acho que é importante a gente pedir os provisórios, mas aí é aquilo que você falou. Desde que já tenha comprovado, planilhado, né? Feito com todo o detalhe, para que você já peça que ao final eles sejam considerados os alimentos definitivos. Isso dá até certa credibilidade, né, àquela ação, àquele pedido, porque o judiciário também vai julgar, vai determinar de acordo com o que as partes fornecem. Então, a possibilidade de você colocar lá um valor de alimentos provisórios que sejam, ao final, determinados como definitivos, depende muito da forma também que você pediu, planilhou, comprovou e demonstrou. E eu falo que já é um trabalho que você já faz ali no início da ação. Depois você não fica tão dependente, ok, você falou, vai ter a parte do saneamento, a fase instrutória do processo, mas talvez não precise chegar nessa fase e as partes até em audiência, né, de conciliação ou durante o processo, cheguem nesse patamar, esse mesmo valor demonstrado na inicial ou nos alimentos, no pedido dos alimentos provisórios. Assim, eu costumo também planilhar já para entrar com a inicial, né? E é demorado, mas não é difícil, né? É uma coisa que dá para fazer, você pegar, né, e documentar todas essas despesas. A única coisa que pode demorar aí uns 30 dias para você dar entrada nessa inicial, porque a pessoa, né, a representante desse menor, ou o representante que vai solicitar os alimentos, ele vai ter que ter um tempo também para poder guardar, né, pegar esses recibos. Mariana, você está tocando num ponto em que aqueles que estão gostando aí, né, que estão dialogando com a gente no podcast, pelas nossas páginas e os cursos que virão, é um ponto muito importante. A gente, advogado, também fica muito receoso, isso é normal, né? Em querer distribuir essa inicial, mas nos faltarem ainda elementos trazidos pelas partes, porque nós somos o instrumento, mas nós não conseguimos ali comprovar para o juiz quais são as contas, quais são os valores. Então, as partes precisam entregar isso para nós. Isso gera, assim, um pouco de receio, de ansiedade no advogado, que muitas vezes você fica com uma inicial para distribuir ali do seu lado, faltando documentos, né? Então, vai demorar, sim, uma inicial bem montada, bem elaborada, mais do que uma que tenha somente ali uma provisão, não que não possa haver a provisão, mas uma que somente tenha um valor determinado sem comprovar. Então, isso é muito importante, por isso quando a gente fala assim que o advogado que está aqui conosco, ele não está sozinho, porque isso acontece. E comigo, por exemplo, não tenho a menor vergonha de dizer que as minhas primeiras iniciais de alimentos, eu não fazia planilha. E eu não colocava cota parte. Então, cota parte. Então, assim, e eu achava que aquilo era correto, que daria certo. Dava certo? Muitas vezes dava certo. Né? Mas hoje, melhor instruída, eu acho que a prática, né, faz muito bem ao advogado. Então, assim, mas então aqueles seus primeiros processos não eram tão bons? Para aquele momento, era o melhor que eu dava de mim. Mas quando a gente vê que o outro advogado também passa pela mesma dificuldade que a gente, isso é comum da advocacia. Isso é comum de qualquer profissão. Né? Quanto mais tempo você faz aquilo, melhor. E hoje a gente tem acesso muito grande às novas decisões, às jurisprudências, que nos permitem também, as decisões que vêm, nos dão um norte de como o juiz, a juíza, quer olhar aquele processo. Então, ele quer olhar com o quê? Com elementos. Quando a gente fala de planilha, quando a gente fala de documentos, a gente está falando de elementos comprobatórios, né? Que nós falamos lá no primeiro episódio sobre o dever de fundamentação, a obrigação do juiz em fundamentar as sentenças dele. Quando ele vai fundamentar, ele também vai fazer porque ele julgou com base naquilo que consta no processo. Então, cabe ao advogado melhorar sempre. Quando eu disse que eu não tenho vergonha de dizer que lá no início as minhas ações de alimento eram diferentes, é porque eram mesmo. Mas eu ainda não via o direito de família, as necessidades e as possibilidades diante desse olhar que eu tenho agora. E é a bagagem que a gente estava falando, né? Tudo vai da experiência, da troca. E eu tinha muito medo de agravar.
morria de medo de agravar, porque eu pensava assim, nossa, mas eu vou agravar e o juiz agora da primeira instância é o juiz que vai continuar no meu processo e eu vou agravar uma decisão dele. E assim, hoje a gente vê que é muito importante agravar e que convém agravar, né? Um caso também que eu tive, eu entrei com uma ação para um pai e ele teve um filho, esse primeiro filho que ele paga pensão. E depois de alguns anos, ele era menor quando ele teve criança. E aí não continuou com a mãe da criança nem nada. Paga a pensão, visita o menor, tudo certinho. Só que ele casou de novo. E aí agora ele teve mais 4 filhas. E cada uma de uma idade. E aí, assim, nunca modificou essa pensão. Nunca modificou, continuou pagando normal. Só que agora ele está numa fase que não está dando conta de pagar aquele valor que foi determinado há muitos anos. E aí eu entrei com essa revisional, pedindo para baixar um pouco a porcentagem. E o juiz de primeiro grau falou, não, e tem mesmo, né, enunciado, informativo, que ter um outro filho, outros filhos, não é motivo para diminuir o valor da pensão. Né? E aí eu falei, eu sei que não é. Mas, nesse caso, eu planilhei tudo. Desse pai, você entendeu? Eu coloquei as despesas das outras 4 filhas que moram com ele, da casa, o salário dele, o salário da esposa. Eu demonstrei tudo. E mostrei que aquele valor não estava dentro do orçamento. E aí eu agravei e o tribunal reduziu. Daí eu falo, a gente não pode ter medo. Tem enunciado, tem isso, tem aquilo, mas você vai mostrar também o seu motivo. Mas aquilo que nós falamos também no primeiro episódio, da peculiaridade, da diferenciação que é o direito das famílias. Você precisa entrar no aspecto familiar, no aspecto realmente íntimo daquela família para demonstrar, por exemplo, no caso em que você disse, que aquela possibilidade dele se reduzia de fato, né? Não por uma má fé, né? Mas por uma questão de dinâmica familiar, a gente falou, ok, mas nós vamos falar que tem volto eu lá para a Constituição, né? Planejamento familiar, para os princípios constitucionais do direito de família. Eu tenho planejamento familiar, mas também existe a responsabilidade, pelo que se percebe do caso que você falou, o pai não estava se ausentando da responsabilidade, do seu obrigação. E nunca havia pedido essa redução. Redução. Então, a última criança veio com problemas de saúde que não são pagos assim particular, não estão no plano de saúde. Então, o gasto dele também com essa última criança é enorme. Hoje mesmo. E aí a gente fala também da equidade entre os irmãos. Isso. Hoje mesmo eu estava conversando com outro colega que disse assim, olha, mas eu tenho um processo em que uma ação de revisão de alimentos, em que o outro pai trouxe o argumento de que teve outro filho, mas essa criança tinha síndrome de Down e outras doenças que estavam ali associadas, tá? Problemas de saúde associados à síndrome. E ele teria que pagar um valor maior do que já pagava para o outro filho. E aí tem essa equidade, está equiparado, tem igualdade entre os filhos. Nós sabemos que tem igualdade entre os filhos, mas o critério da igualdade está ligado à desigualdade também, não é? Exatamente. É o equilíbrio. Então, assim, não tem como aquela criança que não tinha os problemas de saúde e que pudesse ali levar toda a sua subsistência, sua criação, sua educação, saúde e lazer com um determinado valor, diferente daquele que tinha maiores necessidades. Então, ali não tem como ser igual o valor de pensões determinadas e o juiz precisa levar em consideração esse critério levado pelo pai. Hoje nós temos o informativo 628 do STJ, que ele fala que, excepcionalmente, é admissível esse valor ou percentual diferente entre os filhos. Então, excepcionalmente, o que quer dizer isso? Quer dizer que deve ser provado essa necessidade dessa desigualdade, igual você falou. Então, isso vai caso a caso, né? Porque a regra é igual.
mas a exceção eu vou provar. Sim. Né? Então, eu vou demonstrar que aquele outro filho precisa de mais do que o irmão, né? Então, assim, hoje a gente tem esse informativo que já ajuda também muito nessas questões que a gente precisa mesmo diferenciar. E embora a gente esteja falando aqui hoje da ação de alimentos em si, nós estamos falando do critério de fixação. E quando nós tratamos aqui desse ponto, que é a igualdade dos filhos, nós também podemos remeter ao fato de que a revisão ela pode ser feita a qualquer momento, né? Tanto quanto para aumentar ou diminuir, mas aquilo que você falou, trazendo elementos comprobatórios disso. E aí também nós chegamos no fato do desemprego. Né, quando é alegado um desemprego formal. Olha, eu demonstro aqui na minha carteira de trabalho que eu não estou mais empregado, por isso as minhas condições são menores. O desemprego não vai deixar formal, de pagar, né? Porque mesmo o desemprego exatamente, não... porque se o desemprego formal for critério suficiente para reduzir uma pensão, ele vai poder ser usado em toda e qualquer revisão de alimentos. Né? Então, que fique bastante claro que esse desemprego formal não é motivo suficiente, ele isolado, tá? De diminuição de pensão. Muita gente fala assim, fiquei desempregado, então eu posso parar de pagar a pensão? Não pode. Inclusive, uma dica prática quando a gente pede, né, os alimentos ou faz um acordo, constar a cláusula de desemprego. Exato. Que no desemprego a pensão vai ser tal valor, tal porcentagem, né? É bom constar. E lembrando-se que aqueles que começam a pagar o valor que querem, né? Mas eu deposito... Foi acordado isso com a parte contrária? Não tem acordo. Pode ser que tenha um acordo. Durante 6 meses eu vou reduzir o valor, né? E a quitação desse mês vai ser sempre essa. Ok, mas aqueles que começam a pagar menos... precisam estar cientes que eles serão executados. Eu falo que mesmo que a outra parte fale, tudo bem, ok, mas esse, mesmo que tenha WhatsApp, eu tenho um WhatsApp de prova. Serão executados. Não adianta. Depois o alimentante pode executar isso daí. Porque esse acordo sem a homologação judicial não vai ter validade mesmo. Muita gente fala, mas eu tenho o ok dele no WhatsApp. Sim. Infelizmente, não quer dizer nada esse ok. Mariana, nós estamos falando aqui dos critérios de fixação, né? Nós começamos lá na ideia do 1694, a gente falou da condição social, nós falamos do trinômio, né? E você acrescentou ainda aí, além da necessidade, possibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, né? Que eles estão ali todos agora em conjunto no critério de fixação. Nós falamos, tenho certeza que vai ser para outro podcast, inclusive nós falarmos quais são as espécies de alimentos, quem pode pleitear, nós temos muitos aí, né? Agora, que a gente fala dos alimentos gravídicos, avoengos, os alimentos entre ex-cônjuges, descendentes e ascendentes. O irmão pode pedir para o irmão em melhor condição, mas pode pedir sempre só porque o outro tem um status de vida melhor do que o meu. Nós vamos falar de tudo isso, né? Então, nós até aqui conseguimos dar aí um panorama que será tratado quando a gente for também disponibilizar e aqueles que estiverem conosco os cursos relativos aos alimentos. Mas eu queria que a gente iniciasse, se você ainda tiver alguma coisa para finalizar em relação específica a essa primeira parte do critério de fixação, que a gente falasse dessa base de cálculo. Vamos falar. Eu só quero lembrar também o parágrafo 2º do artigo 1694, que fala que quem deu causa aos alimentos, aí vai ser ali aquele mínimo vital. E aí a gente pergunta, mas o que é esse mínimo vital? Né? A lei, ela não fala de mínimo existencial, ela não fala nada disso. O que a gente leva em consideração é o artigo 1920, que é o legado de alimentos, que ele fala daquele mínimo, que são a moradia, vestuário, alimentação, saúde e educação. Mas aí a gente tem que levar em conta também, além desse mínimo,
a condição social. A condição social que está lá bem explícita, né? Exatamente. No artigo. E o que é essa condição social? E nós voltamos para aquela discussão, o padrão de vida dos pais, né? Tem que ser considerado. Os filhos têm que ter aquele padrão de vida. Hoje a doutrina, a gente até pergunta assim, né? O que compõe, o que é levado em consideração na fixação da pensão alimentícia, né? A doutrina, hoje, ela coloca muito o padrão de vida durante o casamento, a aptidão para o trabalho, né? Às vezes, ou do próprio alimentante, ou do ex-cônjuge, que também vai precisar de um alimento, né? De pensão alimentícia. E agora a doutrina também fala do padrão de vida após o divórcio. Após o divórcio. Que também deve ser levado em consideração, né? E além desse trinômio que a gente acabou de falar. Certo. E que fique bem claro, né? Não existe em nenhum lugar que esteja especificado que os alimentos, né, são em 30% de qualquer rendimento, tá? Seja do salário mínimo, seja do salário do alimentante. A lei, ela não estabelece um critério para fixação e muito menos uma porcentagem para essa fixação dos alimentos. Eu já vi em ação que colega colocou, né? Conforme a lei civil, deve ser estipulado os alimentos em 30%. Eu falei, em qual artigo ele leu? Porque eu não achei, né? Não então existe, não existe. Isso é um mito, nós falamos de mito no primeiro episódio, isso é um mito. Isso mesmo. E então, só resumindo, deve ser observado aí o mínimo vital e a vida digna, mas para cada parte, né? Aquilo que a gente havia falado. E daí, então, para quem paga a pensão, quem está pagando a pensão, ele vai falar do salário mínimo, porque já foi estabelecido, né, pelo STF que o salário mínimo ele serve como um mínimo existencial, que dá para ter uma subsistência com o salário mínimo. E quem está para o alimentado vai falar da vida digna e do padrão de vida, né? Que o padrão de vida também vai levar em consideração os envolvidos. Sim. Né? Então, o padrão de vida daquela família. Daquela família. Vamos falar da base de cálculo? Vamos. E então, na base de cálculo que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos falar da base de cálculo daquelas pensões alimentícias com desconto em folha. Mas esse desconto em folha não é aquele desconto de quando a pessoa, o alimentante, não está pagando a pensão. A gente entra no processo e fala, juiz, oficia a empresa desconto em folha. Não é esse desconto em folha que a gente está falando, que é o percentual que é utilizado, é o do salário mínimo. Hoje, a base de cálculo que nós vamos falar aqui, porque o que é fixado pelo salário mínimo o salário mínimo é a própria base de cálculo. E o que nós vamos falar hoje aqui é aquele que é fixado no salário do alimentante, não no salário mínimo. Né? Que a gente até fala é sobre o salário líquido, mas o que inclui? O que entra nesse salário? Então, é nesse desconto em folha que a gente vai conversar aqui, né? Isso, porque nós temos aquela noção básica, não, eu digo, né? Não é básico, nada aqui no direito de família é básico, nem nos alimentos. Das verbas que são remuneratórias, das verbas que são indenizatórias, e aí? Então, a gente fala muito assim, férias, 13º, até o alimentante mesmo fica com essa dúvida, né? Vou receber férias, vou receber 13º, hora extra, bônus, auxílios. Como que fica isso daí? Até para a empresa mesmo saber o que ela vai descontar em folha, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. E eu vou começar com os mais falados, que é as férias e o 13º. Então, assim, o que entra que incide a pensão são os vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias com natureza remuneratória, foi o que você disse. E aquelas que têm natureza indenizatória não vão incidir. E aí a gente pergunta, e as férias e 13º? Então, já teve muita discussão sobre isso, inclusive até na nomenclatura tentaram mudar isso, porque coloca gratificação natalina,
né, gratificação de férias. Para que não fossem consideradas como remuneração. Exatamente. Mas já teve o entendimento do STJ que tem natureza remuneratória. Então, sobre férias e 13º das pensões descontadas em folha, com base no salário da pessoa, sim, teremos aí a incidência sobre férias e 13º. Mas lembrando que se o alimentante ele vendeu uma parte das férias dele, já não vai entrar, não vai incidir. Por quê? Porque essas férias que ele vendeu são férias indenizadas. Então, nas férias indenizadas... Por serem parcelas indenizatórias, não terão incidência o valor. Não terá incidência. E, inclusive, se o advogado não escreveu na inicial sobre férias e 13º, já teve, né, um tema de repercussão geral, se eu não me engano, 192, que fala sobre isso e que vai ser descontado férias e 13º. Vai incidir, a não ser que no acordo conste expressamente que não vai incidir. Então, a incidência, se não constou nada, vai incidir. Ou seja, precisa estar expressa nesse acordo. Precisa estar expresso a não incidência. A não incidência. Então, se você não peticionou, não foi falado nada sobre isso, só você entrar no processo e falar, juiz, manda, por favor, descontar férias e 13º, porque tem direito. Não está expresso que não pode. Então, a mesma sugestão agora na prática... E não se trata de uma revisão, não trata nada. Não é uma revisional, não é nada. E aí, é só entrar no processo mesmo. E aí, na questão prática mesmo, se saiu a decisão sobre isso e nada foi falado, a gente tem que embargar para pedir, para constar. Né? Constar que não vai ser pago. Que não vai ser pago. Exatamente. Então, né, olha, como é importante, inclusive, dependendo que lado em nós estamos atuando, para que seja dado com o maior detalhe possível àquele cliente que te procurou, né, como esses alimentos vão ser aí considerados no momento da base de cálculo. Então, você esclarecer aquele cliente que te procurou, que vai ser o alimentante, é muito importante. E também aquele que procurou e será o alimentado, né? Você demonstrar para ele em cima do que ele tem, inclusive, direitos ali quando está discutindo critério de fixação e base de cálculo da pensão. E daí também a gente vai falar sobre as horas extras, né, que já tem aí o tema de repetição 687, que é um tema previdenciário e que já foi resolvido que horas extras e adicionais têm natureza remuneratória. E isso foi trazido para o direito de família. Então, as horas extras, não tem mais aquela discussão se são habituais, não importa. Horas extras incide. Ok. E nós temos aí para finalizar sobre a base de cálculo? Finalizar não, para deixar todo mundo curioso para a gente conversar disso adiante. Nós temos também, vamos falar também de prêmios e abonos e também dos auxílios em geral, né? E eles também, de acordo com o direito do trabalho, né, eles são de natureza indenizatória. Eles estão no artigo 457 da CLT e isso também foi trazido para o direito de família. Então, como natureza indenizatória, prêmios, abonos e auxílios em geral não incidem. Não vão incidir. Nós vamos abrir um parêntese aqui para o auxílio creche, que está sendo muito discutido. E o auxílio creche, ele é da criança, por isso tem um auxílio para a criança poder ir para a creche. E esse auxílio creche, ele tem duas correntes. A primeira corrente fala que ele tem que ir todo para a criança. E a segunda corrente fala que tem que incidir sobre ele. Né? Aquela porcentagem vai incidir sobre ele. Então, isso ainda não é pacificado. Então, vai depender dos argumentos mesmo para conseguir a incidência nesse auxílio creche. Isso. E o muito falado
PLR, participação nos lucros e resultados, que até 2016 incidia. A pensão incidia no PLR. E a terceira turma, ela era divergente. Então, agora, a segunda sessão já pacificou e, apesar de ter natureza remuneratória, não incide a pensão alimentícia. Só que veio aí uma novidade. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela, no voto dela, ela colocou uma questão que, como natureza remuneratória, deve ser verificado se essa pensão ela é satisfatória para despesas daquela criança, aquele adolescente. E aí, se ela não for satisfatória, aí incidir no PLR, né? E também uma questão muito levantada é em casos de fraude mesmo. Que daí começa um salário que nem existe e aquela participação nos lucros gigantesca. Exatamente. Então, assim, tem sempre um salvo muito bem grande que fala salvo casos de fraude, igual esses abonos, prêmios, que às vezes a pessoa fica só nisso e o salário bem pequeno. Né, o salário líquido, que a gente chama, que é esses vencimentos remuneratórios e que não... a única coisa que não vai incidir é o imposto de renda e as verbas previdenciárias. Embora, então, a gente tenha dito, quando trata da base de cálculo, que parece assim tão fácil, né, da gente separar o que são verbas remuneratórias das indenizatórias, o que você nos trouxe aí demonstra, inclusive, algumas exceções, né? E você, inclusive, mostrou aí, falou dos posicionamentos que hoje nós temos, e para que nós consigamos aí perceber que são os detalhes que fazem a diferença de como vão, sim, incidir esses alimentos, né? E assim, os pensamentos mudam o tempo todo, mudam né? o tempo todo. Igual então, até se a gente não... 2016 é ali, né? Então, assim, se você, inclusive, não estudou, não sabe, você vai dar uma orientação acreditando que a posicionamento é aquele. Pega um acórdão de 2015, exatamente, 2016. Porque quantas jurisprudências, quantos acórdons a gente junta, né, que são anteriores, mas que aquilo não foi modificado, ok? Mas se nós não percebemos que teve essa alteração, que é uma modificação que muitas vezes as pessoas não estão por dentro, você corre o risco de mal instruir ali o teu cliente, não é? E como a gente estava falando também do imposto de renda, que não incide imposto de renda, quero dar uma dica também para os advogados familiaristas, que a restituição do imposto de renda, ela incide a pensão alimentícia. Isso daí a gente... passa despercebido, aquele alimentante teve aquele desconto no imposto de renda, não incide a pensão, né, no imposto de renda, só que ele é restituído desse imposto de renda. E nessa restituição, o alimentante tem direito de incidência da porcentagem dele. Por quê? Porque se não tivesse sido descontado o imposto de renda, ele estaria recebendo sobre aquele valor. Correto. Então, quando restitui o imposto de renda, tem direito também a essa restituição, né? Bom, isso é bem legal. Nós conseguimos ver como tem pontos em relação ao critério de fixação, a base de cálculo dos alimentos, né? Eu acho que nós estamos falando aqui há uns 50 minutos e de uma forma em que é, sim, um panorama, a gente trazendo um conhecimento, né? Trocando ideias em relação aos alimentos, nesses dois pontos que nós trouxemos aqui hoje, mas como é amplo essa temática, como é ampla essa temática, né, Mariana? Como as decisões novas, como o aperfeiçoamento, como tudo isso faz diferença na advocacia familiarista. Conhecer também a doutrina, né? Igual a gente estava falando dos alimentos, existem, né, dois tipos de alimentos, os ordinários e os extraordinários, que até você falou que depois a gente vai ensinar como cobrar esses extraordinários, né? Então, os ordinários, a doutrina mesmo se divide falando o que entra na pensão alimentícia. A corrente majoritária fala que entra somente os ordinários.
e que os extraordinários estão fora do valor da pensão alimentícia. Tem uma segunda corrente que fala que o valor da pensão engloba tudo, tanto ordinários quanto extraordinários. E uma terceira corrente que é nova, que fala que os alimentos não usuais, eles podem integrar o valor da pensão alimentícia, dependendo do modo de vida dessa família. Então, o que são esses alimentos não usuais? São festas de aniversário, viagens, são coisas que não faz o tempo todo, mas fazem. Se aquela família já está acostumada a fazer isso, nada impede desse valor de lazer, com viagens, com festas, já estar englobado no valor da pensão. Mas o normal, a corrente majoritária, é que os extraordinários, que são aqueles que não têm, né, o tempo todo, eles não englobam a pensão alimentícia. E aí a dica é colocar sempre no pedido da inicial a fixação do valor da pensão alimentícia e os 50%, que é, né, hoje a corrente que segue, 50% de despesas extras, que são as despesas com a saúde, né? Com saúde, uniforme e material escolar. E se o pai ou a mãe se negarem, tá? Num âmbito particular aí, vamos supor que estejam conversando, dialogando, esse pai e mãe, e existiu essa despesa extraordinária, né? E um deles, né? Arcou. Tá, E o outro mesmo disse, que não conste, não viu? vou pagar os 50%, você arcou, vamos usar o termo... E não está no acordo. O problema é seu, porque não está no acordo. Exatamente. Como devemos diligenciar não tá no acordo, pelo cliente? Não está na sentença, né? Não está em lugar nenhum. Não existiu sobre aqueles alimentos extraordinários. Esses alimentos extraordinários, de acordo com a doutrina majoritária, eles podem sim ser cobrados. E vai ser numa ação específica e eles não entram como uma revisional. Você não precisa pedir uma revisional porque agora tem um dentista para pagar. Não precisa, tá? Então, você pode entrar no processo e pedir esses alimentos extraordinários, demonstrar o que ficou lá, né, que pagou. Só que o mais viável para cobrar esses alimentos extraordinários é a ação de reembolso de alimentos. Que aí você vai pedir o reembolso dos 50% desses alimentos extraordinários. E aí nós vamos ter um workshop só sobre a ação de reembolso de alimentos, que é uma ação assim relativamente nova, que não é muito conhecida e que é muito viável, inclusive para aqueles acordos de boca, né, que não tem como cobrar, não tem como executar, porque ela não é uma execução. Ela nem entra até no direito de família. Ela vai mais para o direito contratual, empresarial, e vai ser pedido aquele reembolso. É uma cobrança de valores. Exatamente. Que não constaram no acordo ou na sentença, é isso? Isso. Bom, finalizar com alguma questão, Mariana? Bom, em resumo, que a gente viu aqui que na base de cálculo, o critério ordinário, né, o geral, é que aquilo que tiver natureza remuneratória incide a pensão alimentícia e o que tiver a natureza indenizatória não incide a pensão alimentícia. E que quanto à participação nos lucros e resultados, o STJ hoje já pacificou que, apesar da natureza remuneratória, não incide, salvo se as necessidades do alimentado exigirem. Perfeito. Bom, nós esperamos que todos vocês tenham gostado desse nosso segundo episódio, que trouxe aí um panorama, o assunto que trata da fixação dos alimentos e da sua base de cálculo. Nós esperamos encontrá-los no terceiro episódio do nosso podcast Instituto de Direito de Família na Prática, com muitas novidades, não é, Mariana? É isso daí. Daí vocês já podem também entrar no nosso site, idfp.com.br, também a nossa página no Instagram com o mesmo nome e acompanhar aí as novidades que, além do nosso podcast, com esses bate-papos sobre o direito de família e sucessões, nós também teremos aí cursos, workshops e várias novidades para todos vocês, advogados familiaristas ou quem tem interesse também no assunto.
Então, continuem conosco, nós estamos muito felizes. E por hoje, acho que é isso, não é, Mariana? É isso daí. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando. Um Até abraço, mais. Até mais.